pessoal, sou o professor Romildo Neto e hoje vamos resolver exercício de RPM, Resolução de Problemas Matemáticos do 9º ano. Questão 1. Essa questão caiu na prova do Canguru de Matemática. Os números inteiros de 1 a n, inclusive, estão escritos igualmente espaçados ao redor de um círculo, como tem a figura aqui. Então, tem os números em cima dessa borda do círculo, espaçado. As posições dos números 7 e 23 são extremidades de um diâmetro do círculo, conforme a figura. Essa é uma questão interessante, que se é diâmetro, ele está passando aqui pelo centro do círculo. Qual o valor de n? Então, vamos pensar o seguinte. Entre 23 e 7... Fazendo essa subtração, a gente encontra 16. Então, sabemos que o espaço entre 7 e 23 é 16. Ele fala que começa no 1. Então, aqui, ó, começa no 1, vai até n. N inclusive, então, entra o n. Quando fala inclusive, quer dizer que entra. Então, começa no 1 e vai até n. E essa diferença ela se mantém, porque eles estão igualmente espaçados. Então, essa diferença se mantém. Se essa diferença é 16, 1 mais 16, isso dá 17. Ok? Então, vamos, sei lá, supor que aqui for o 1. Se aqui for o 1, então isso vai passar também pelo centro e vai lá até o 16. Então, passa pelo centro. Todos eles vão passar pelo centro, já que eles são igualmente espaçados. E um aqui, o de exemplo, que também está passando pelo centro. Então, todos serão diâmetro. Beleza. Se eu pensar aqui, então, de 1, ou melhor, de 1, aqui não é 16, aqui é 17. Deixa eu pôr 17 aqui. Aqui é o 17. Ok. Beleza. Então, aqui, do 1 até o 7, então, esse espaço aqui de 1 até o 7, eu vou ter esse espaço aqui do 17 ao 23, tá? Porque esse 1 é o 17, o 2 é o 18, então, 2 aqui vai vir para o 18, e assim sucessivamente. Beleza. Agora, nós teremos esse espaço aqui, ó, do 7 até o 16. Ou melhor, entre o 7 e o 17. Entre 7 e 17. Como eu estou interessado no último número, eu vou pegar o último aqui. Então, antes do 17, entre 7 e 17. O último aqui, o último, é o 16. O 16. E a diferença entre eles não é 16? Então, a diferença a gente calculou aqui, ó, 16. Então, vai fazer o quê? Eu vou pegar 16 mais o 16. Tá? Porque aqui também, a gente poderia fazendo 1 a 1. O 7, 23. Então, aqui o próximo seria o 8, ia dar 24. 9 mais 16, 25. E assim sucessivamente. Até chegar onde? No 16, porque o 17 está batendo lá no 1. Então, o 16 vai bater o quê? Vai bater aqui, 16 mais 16, no 32. E como ele fala n inclusive, então entra o n. Então, o n que está mais ou menos nessa posição aqui, o n é igual a 32, tá, pessoal? Então, letra B, 32. Fazendo, agora aqui eu poderia fazer 1 a 1. 8 vai estar para 24, porque aí eu subindo, ó, aqui depois do 7 é o 8. Então, depois do 23 é o 24. 9 está para 25. 10 para 26. 11 para 27. 12 para 28. 13 para 29. 14 para 30. 15 para 31, 16 para 32. O 17 eu não conto porque ele já está batendo no 1, então eu começaria a repetir aqui. Seria uma espécie de um relógio.
Isso aí tem a ideia do relógio, que é igualmente espaçado. Só que aqui a diferença, porque o relógio é de 1 até 12. E aqui foi mudado esses números. Mas a ideia é parecida com o relógio, que são igualmente espaçados e que passa pelo centro. O relógio analógico. Né? Ok, pessoal? Então vamos para a questão. Então, questão 1, letra B. Vamos para a questão 2. Questão 2. Lia gastou todo o seu dinheiro comprando 50 garrafas de água por R$1 cada. R$1 cada. Então, 50 garrafas. Ela vende as garrafas por um mesmo preço, um pouco maior do que pagou. Depois de vender 40 garrafas, ela tem R$10 a mais do que tinha ao comprar as garrafas. Então, vamos pensar o seguinte. Ela comprou cada garrafa por R$1 cada uma. Então, se ela tinha 50... Se ela comprou 50 garrafas, ela tinha R$50. Porque cada garrafa custou R$1. Se ela comprou 50 garrafas, ela tem R$50. Beleza. Depois dela vender 40 garrafas, ela tinha R$10 a mais do que tinha ao comprar. Então, mais 10. Então, agora ela está com R$60. Só que esses R$60 foi para comprar só 40 garrafas. Então, a gente precisa pensar aqui em quanto foi cada garrafa. Então, vamos pensar aqui o seguinte. 40 garrafas que ela inicialmente tinha pago R$40. Deixa eu pensar aqui. Não, isso aqui não vai dar certo. Não. Vamos mudar isso aqui. Vamos pensar o seguinte. Vamos tentar ver quanto que ela ganhou por cada garrafa. Aqui tem vários métodos. Eu posso dividir 60 por 40. Deixa eu ver aqui. Ficou estranha essa divisão aqui. Deixa eu dividir 60 por 40. Fazendo essa divisão. Corto. 6 dividido para 4. Dá 1. 1 vezes 4, 4 para 6, falta 2. Quero continuar. Põe a vírgula, não tem mais para baixar. Põe um 0. Então, 1,5. Ou seja, cada garrafa custa 1,5. Então, posso pegar 50 garrafas, porque ele quer saber quando ela vender todas as garrafas. Então, posso fazer o seguinte. 50 vezes 1,5. 5 vezes nada. 5 vezes 5, 25. 1 vezes 50, 50. Opa, vai ficar faltando espaço. 2 mais 5. Então, aqui, 75. Acrescenta mais um 0 para virar dinheiro. Então, R$75. Ou seja, ela comprou a garrafa por R$1 e estava vendendo por R$1,50. Então, ela estava ganhando, na verdade, 50 centavos. Ou seja, 50%. Então, eu poderia fazer isso também. Quanto que é 50%? Melhor. Então, aqui ela tinha R$50, é igual a 100%. Se ela estava vendendo a 1,5%, por 1,5%, é a mesma coisa que 150, porque seria 50% mais 100. E isso quanto dá? Fazendo essa multiplicação em x, o 100 vai passar multiplicando o x, então ele vem dividindo, e 50 vezes 150. Corta esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, ficaria 5 vezes 15. Opa. Deixa eu apagar aqui. Opa. Ficaria 5 vezes 15, que dá o mesmo 75 também. 5 vezes 15, que dá o mesmo 75. Então, número 2, letra B. Agora, número 3. Essa número 3 ela é um pouquinho mais chatinha para fazer. Natália tem vários palitos de comprimentos iguais. Os palitos são azuis, vermelhos, amarelos ou verdes. Ela quer montar um quadriculado 3x3, como mostrado ao lado, de modo que cada quadrinho de 1 por 1 do quadriculado
tenha os 4 lados com cores diferentes. Qual o menor número de palitos verdes que ela poderá usar? Então, vou até pegar a cor verde aqui. Beleza. Ela quer o palito verde. Como ela quer o menor número, então isso é importante. O menor número, eu tenho que ver se eu consigo usar um palito para duas caixinhas, vamos dizer assim, para 2. Porque ele aqui o enunciado não diz que o palito não pode servir para 2 caixinhas. Porque aí, se tivesse essa restrição, seria diferente a resolução. Mas ele só fala que é o menor número de palito. Então eu vou pensar o seguinte, ó, se eu pegar e pôr um palito aqui, ó, vamos numerar as caixinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui, ó, se eu colocar o palito verde aqui, ele vai servir para 1 e para 2. Ok? Bom, a 3 aqui, se eu colocar aqui, a 2 já está sendo usada. Então outra opção seria eu colocar aqui, ó, que aí já serve para o 3 e para o 6. Se eu colocar outro palito aqui, serve para o 4 e para o 5. Se eu colocar outro palito aqui, serve o 6 e o 9. E colocar outro aqui, serve para o 7 e 8. Fazendo isso, as outras cores, que é azul, vermelho, amarelo, eu poderia usar aqui em volta aqui. Deixa eu só ver um detalhe aqui. Aqui sobre o 3, aqui sobre o 3, aqui... mas sobre a 3 também. Só que aqui vai ficar só sobrando 2. Opa, então eu tenho que tirar um verde daqui. Não vai fazer muita diferença no resultado, mas eu vou tirar um verde daqui. Sei lá, vou pôr um verde aqui. Tá. Então, ó, a casinha 1 e 2 vai pegar verde, 4 e 5 pega verde, 7 e 8 pega verde. A 3 e a 6 também pega, e a 9 aqui pega aqui embaixo. E se a gente reparar, as outras 3 sempre vai ficar sobrando 3 para fazer. Ó, vai ter 3 aqui, vai ter 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui. Ou seja, essa é uma arrumação, a menor arrumação com verde. Então, eu tenho letra C, 5 palitinhos verdes que eu vou precisar. Esse é o mínimo. Se dependendo da arrumação que eu fizer, vai precisar mais. Mas o mínimo que eu preciso é isso. E aí, como ele não põe restrição, então a gente faz isso. Observa que o vizinho serve para 2 caixinhas, então isso ajudaria. Eu poderia até arrumar de outra maneira. Eu poderia começar aqui com 2 e com 3, com 5 e com 6, com 8 e com 9. Depois eu faria para 1 e para 4, depois só para 7. Mas sempre o menor número é com 5. Menos eu não consigo fazer. Ok, pessoal? Questão 4. Elizabeth tem uma cesta com 60 chocolates. Ela comeu 1/10, então começa com 60. Ela comeu 1/10. Deixa eu mudar aqui. Vou ficar no verde mesmo. Comeu 1/10 do chocolate na segunda-feira. 1/9 do que restou na terça, 1/8 do que restou na quarta e assim sucessivamente. Quanto sobraram? Então é o seguinte. 1/10 de 60. Então, 1 vezes 60. Corta esse 0 com esse 0. Embaixo sobrou 1. 1 vezes 6, 6. Aí ela comeu 1/9 do que, 1/9 do que restou. Então, eu pego 60 menos 6 vezes 1/9. 60 menos 6 é igual a 54, 1/9. Se eu pegar aqui, ó, 54 dividido por 9, isso dá 6. 6 vezes 1, 6. Então, também vai dar 6. Então, vai ser 54 menos 6. Vezes 1/8. Porque depois, ó, 1/8 do que restou. 54 menos 6, 48. Vezes 1/8. Isso vai dar 6. Repare que está sempre dando 6. Então, um jeito de eu fazer isso é o seguinte. Ele vai até comer metade de chocolate. Metade é 1/2. Então, ele vai sair de 1/10 e vai vir até 1/2. Vamos ver quantos que tem aqui. Então, se eu começo no 1/2, 1/2, 1/2, 1/3. Se eu contar isso, eu vou achar 9.
Vamos, 1/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. Vão achar 9 vezes. 9 vezes 6, porque cada um tira 6. Essa é uma sequência que sempre vai ter 6. Então, 9 vezes 6, 54. Ela tinha 60 chocolates no início, menos 54, isso sobra 6 chocolates. Então, letra E. Os chocolates que sobraram era 6. Claro que aqui, um jeito mais trabalhoso é ir fazendo 1 a 1, mas percebendo que tem essa sequência, sempre vai ficar 6, aí contaria e já faria essa conta mais rápida. Mas se na hora não percebesse isso, ia fazendo 1 a 1, ia dar mais trabalho, mas ia chegar no mesmo 6. Então, é uma questão interessante essas sequências que existem na matemática. Você vê que sempre vai pegar 6. A forma como foi montado o problema sempre vai comer 6. Então, sempre eu vou retirar 6 do anterior. Ok, pessoal? Então, questão 4, letra E. Questão 5. Outra questão... Bom, vamos ver aqui. André fez 6 pilhas com o mesmo número de maçãs. Então, ó, fez 6 pilhas com o mesmo número de maçãs. Sei lá, vamos chamar esse número de maçã de N. Então, 6N. Então, isso é o André. Boris tinha o mesmo número total de maçã. Então, se tem o mesmo número de maçã, serve para os dois. Se serve para os dois, depois eu posso pôr um igual aqui. De maçã ia distribuir em 5 pilhas iguais. Então, se é 5 pilhas, vou chamar aqui 5M, porque eu não sei quanto. E aqui 6N. E isso é igual, tá, pessoal? Porque ele fala... Opa, 5. Por que é igual? Porque no problema fala que a quantidade tinha o mesmo número total de maçãs, tá? Boris percebeu que cada uma de suas pilhas tinha 2 maçãs a mais que cada uma das pilhas de André. Se André eu chamei N, então M vai ser o quê? N mais 2. Porque cada pilha daqui do Boris tem 2 a mais do que de André. Então, M igual a N mais 2. Então, eu posso montar essa igualdade. 5, no lugar do M, eu substituo N mais 2. Agora... 5 vezes N, 5N, mais vezes mais, 5 vezes 2, 10. Letra para um lado, número para o outro. Esse 5N está do lado de cá, ele está no segundo membro, vai passar para o primeiro membro e troca a operação, está somando, vira subtração, igual a 10. 6N tira 5N, sobra N. N igual a 10. Ele quer saber de André. André é 6N. Então, 6N é o quê? 6 no lugar do N, 10. 6 vezes 10, 60. Letra A. Então, número 5, letra A. Agora vamos para o número 6. A razão entre as poupanças de Lia e Flora. Então, vou pôr a letra aqui. Entre Lia e Flora. Razão, lembrando que razão na matemática é uma divisão. E uma forma de eu apresentar a divisão é em forma de fração, até fica mais fácil para trabalhar com proporção. Então, a razão entre a poupança de Lia, que eu estou chamando de L, e de Flora, que eu estou chamando de F, é igual a 5/3. Beleza. Então, Lia comprou um par de sapato por R$160, e a razão entre as poupanças mudou para 3/5. Se ela comprou, ela gastou, ela saiu R$160. Então, Lia tinha L na poupança. Se ela comprou algo por 160, ela gastou 160 menos 160. Sobre o de Flora, porque Flora não mudou, só que a proporção agora muda, 3/5. Então, pessoal, eu tenho 2 equações aqui. Então, um jeito aqui é pegar e isolar uma letra para jogar na outra equação, porque eu tenho um sistema com 2 equações, com 2 letras diferentes, L e F. Então, vou isolar essa aqui que está mais fácil. Como eu quero o valor de Lia, quanto que tinha Lia antes de comprar, então, antes de comprar é L. Aqui é L menos 160, porque já é depois da compra. Então, como eu quero L, eu posso fazer o seguinte, eu vou isolar L aqui. Então, L é igual a quê? O F está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar 5F, 3.
Não, vou fazer o contrário. Vou isolar o F, que aí eu substituo lá no F. Deixa eu ver aqui. L. Eu vou fazer o contrário aqui, porque como eu quero Lia, deixa eu fazer o contrário aqui para ficar mais fácil. Então eu vou isolar F. F é igual, multiplicando em X, 3L, e o 5 multiplica aqui, está em cima, vem para baixo aqui, porque eu estou multiplicando em X. Tá? Deixa eu fazer de outra maneira, que eu acho que ficou meio esquisito isso aqui. Deixa eu fazer de outra. Vamos multiplicar em X, então, depois a gente isola. Então vamos lá. 3 vezes L é igual a 5F. Só que eu quero isolar o F. Então vai ficar F igual a 3L sobre 5. Acho que agora ficou mais fácil. Então no lugar do F, aí na outra eu substituo na outra equação. Eu estou resolvendo para aquele método da substituição. Vou na outra equação, então L menos 160 sobre F. Só que F é isso aqui, 3L sobre 5. Então 3L sobre 5, 3 quintos. Aqui, pessoal, agora é questão de manipulação. Vamos multiplicar em X. Vamos pegar esse 5, vai ficar 5 vezes L menos 160. Igual. Agora, isso vezes o 3 vezes o 3L sobre 5. Então, 3 vezes 3L sobre 5. Fazendo aqui o chuveirinho, 5 vezes L, 5L, mais vezes menos. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 1, 5, 1, 3, 8. Isso é igual a 3 vezes 3, 9L sobre 5. Aqui, de novo, eu vou multiplicar em X para tirar esse 5 daqui de baixo. Então, vai ficar 5 vezes, entre parênteses aqui, só estou repetindo aqui, igual a 9L. 5 vezes 5, 25, então 25L, menos 5 vezes nada, nada, 5 vezes nada, nada, 5 vezes 8, 40. Isso é igual a 9L. Deixa eu puxar aqui para cá, para a gente resolver. 25L menos 9L, esse 9 está no segundo membro, estou passando para o primeiro, igual, agora esse 4.000 está no primeiro, eu passo para o segundo membro e troco de operação. Ele está subtraindo, passa somando. O 9L estava somando, passa subtraindo. 25L menos 9L, 25 menos 9, 16L, igual a 4.000. Pronto, L é 4.000 dividido por 16. E fazendo essa conta aqui no canto, 4.000. Bom, 40 dividido, posso abaixar o 40, o 16 cabe duas vezes, 2 vezes 16 dá 32, para 40 falta 8, abaixo o 0, 80 dividido por 16 dá 5, 5 vezes 6, 30, para 30 nada, vão 3, 5 vezes 1, 5, com 3, 8, para 8 nada, abaixo o 0, não dá para dividir, acrescento o 0, sempre lembrar, pessoal, que se não der para dividir, eu baixei o número, não dá para dividir, tem que sempre colocar um 0 aqui debaixo da chave. 250. Então, Lia tinha R$250 antes de fazer a conta. Letra C. Questão 7. Agora nós vamos ter algumas questões do Cefet. Seja A e B os números abaixo representados. Então, tem um número A com uma expressão e um número B com uma expressão. Qual das alternativas abaixo indica o MMC entre A e B? Pessoal, aqui é o seguinte. MMC é uma coisa que a gente normalmente vê no sexto ano, mas depois a gente fica vendo para resolver soma e subtração de frações. Aqui ele juntou várias coisas, pegou a expressão com isso aqui. Como que nós vamos resolver isso? Aqui primeiro vamos achar o valor de A. Então A é igual a 12 menos 5 vezes 2 mais 2. Quando eu tenho a expressão, resolvo primeiro a multiplicação, nesse caso aqui. Quer dizer, a ordem é potência raiz, na ordem que aparecer, depois multiplicação e divisão, na ordem que aparecer, e por último, soma e subtração na ordem que aparecer. Lembrando que também tem os parênteses,
depois os colchetes e por último as chaves. Então vamos aqui, como não tem raiz e potência, só tem multiplicação, primeiro que resolve é multiplicação. Menos vezes mais menos, 5 vezes 2, 10, mais 2. Agora eu posso resolver na ordem. 12 menos 10, 2. 2 mais 2 é igual a 4. Então A é 4. B é o quê? 4 terços de 11 menos 2 menos 6. Primeiro resolvo parênteses. Então B é igual a 4 terços vezes 11. Tira 2, fica 9. Menos 6. Agora eu tenho que resolver essa multiplicação. Só que eu posso simplificar antes. Eu posso dividir 9 por 3. Como é multiplicação, não tem soma, não tem subtração. Aqui eu posso já fazer isso. 9 dividido por 3, 3. Então vai ficar o quê? 4 vezes 3 menos 6. 4 vezes 3, 12. 12 menos 6 igual a 6. Então esse é o valor de B. Ok. Agora ele quer o MMC entre os dois. Bom, o MMC, vamos fazer aqui. 4 e 6. Os primos, aí eu tenho que lembrar dos números primos, 2, 3, 5, 7, primos, números primos, 7, 11, 13 e assim sucessivamente. Bom, o primeiro primo é 2, ele divide, então 4 dividido por 2, 2, 6 dividido por 2, 3, ainda dá por 2, 2 dividido por 2, 1, 3 não dá, repete, agora pode por 3, 3 dividido por 3, 1. Agora é só multiplicar para achar um MMC. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Então o MMC de 4 e 6, isso é igual a 12. Que está na opção B. Então, número 7, letra B. Questão 8. 2 terços de área de um terreno corresponde, então, 2 terços de área de um terreno corresponde a 120. A área correspondente a 3 quintos é. Pessoal, aqui, ó, 2 terços. 2 terços da área de um terreno. Não sei que área. E como eu tenho o dá aqui, ó, dá, dé, o dó, isso eu transformo numa multiplicação, tá, pessoal? Sempre que eu tiver isso aí, D dá uma fração, D dá alguma coisa, eu transformo em multiplicação. De um terreno, só que eu não sei quanto que mede esse terreno, então chamo de x. Então, 2 terços vezes x, isso é igual a 120. Vamos multiplicar em x para achar esse valor de x, eu multiplicar coisado. Então, aqui embaixo tem 1, 1 vezes 2x, 2x, 3 vezes 120, 3 vezes nada, nada, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Então, x é igual a 360 dividido por 2, 3 dividido por 2 dá 1, sobra 1, baixo 6 vira 16, 16 dividido por 2, 8. Abaixo 0 não dá para dividir, acrescento 0. Então, eu sei que o terreno mede, tem 180 metros quadrados. Agora, ele quer 3 quintos disso. Então, 3 quintos de 180, transforma em multiplicação. Aqui eu posso dividir esses 180 por 5 e multiplicar por 3, ou multiplicar o 3 vezes 180 e depois dividir por 5, porque multiplicação de fração, multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 3 vezes nada, nada, 3 vezes 8, 24 vão 2, 3 vezes 1, 3 com 2, 5. Aqui tem 1, 5 vezes 1, 5. Fazendo essa divisão, 540 dividido por 5, abaixo 5, cabe uma vez, 1 vezes 5, 5 para 5 nada, abaixo 4, 4 não dá para dividir, põe um 0, abaixo outro 0, 40 dividido por 5, 8, 8 vezes 5, 40. Isso é igual a 108 metros quadrados, que está na opção C. Questão 8, letra C. Agora a questão 9. Sabe-se que um automóvel a 80 km por hora percorre certa distância em 2 horas. Para a mesma distância, se aumentarmos sua velocidade para 100 km por hora, o tempo de seu percurso ficará. Aí ele fala aumentado, diminuído. Aqui vamos montar uma regra de 3. 80 km em 2 horas. Depois ele aumenta para 100 e quer saber o tempo do percurso, como que vai ficar. Aqui eu tenho que tomar um cuidado, porque velocidade velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu tivesse colocado, sei lá, a seta para cá,
essa ficaria para baixo. E quando as setas são para o lado contrário, eu tenho que inverter uma das igualdades, uma das frações. Então eu vou inverter de x. X vai para cima, o 2 vai para baixo. Agora multiplica em x. O 100 vai ficar 100 vezes x, 100x. 80 vezes 2, 2 vezes nada, 2 vezes 8, 16, 160. Então x vai ser 160 sobre 100. Corta esse 0 com esse 0. 16 dividido por 10. A vírgula está aqui no final. Como eu estou dividindo, eu ando para a esquerda e ando uma casa porque eu estou dividindo para 10. Então fica 1,6. Beleza. Só que não é essa a resposta. Quer saber isso em porcentagem. Então eu vou pensar o seguinte. 2 horas é igual a 120 minutos. Eu vou fazer em minutos que vai ficar mais fácil a conta. 1,6 horas, 0,6, 1 é 60. 0,6 vezes 60, 6 vezes 6, 36. Tem uma casinha depois da vírgula. Então é 36 minutos. Mais 1 hora, então 96. Então 120 minutos está para 100. Opa! E 96 minutos. 96 minutos, qual que é a porcentagem disso? Multiplicando em x, 120x é igual a 96 vezes 100. X é igual a 96 vezes 100, isso tudo dividido por 12. Por 120. Corta esse 0 com esse 0. Esse 96 dividido por 12. Vamos ver quanto que dá 96 dividido por 12. 96 dividido por 12 dá 8. 8 vezes 2, 16 por 16, nada. Vão 1, 8 vezes 1, 8 com mais 1, 9, para 9, nada. Então, 96 dividido por 12 dá 8. Então, vai ficar 8 vezes 10, que é igual a 80. 80. Então, 80%. Então, se o original era 100% e foi para 80%, 100 menos 80, isso é igual a 20. Então, diminuiu, porque a velocidade, o tempo diminuiu, foi para 1,6, diminuiu em 20%. Então, questão 9, letra A. Questão 10. Um determinado produto sofreu, em relação ao seu preço inicial de venda, um aumento de 150%. Qual será o valor que devemos multiplicar o preço inicial? Pessoal, essa questão é fácil, mas temos que tomar cuidado, tá? Ela é fácil, mas pode levar muita gente ao erro. Então, vamos lá. Primeiro, o valor eu não sei quanto que é, chama de x. Depois, ele sofreu um aumento de 150%. 150% é o quê? 150 sobre 100. Okay? Essa é a definição de porcentagem, por 100. Então, eu tinha o preço inicial x e vou aumentar mais isso. Então, mais 150x. Então, o que eu posso fazer aqui? Aqui embaixo é 1. MMC entre 100 e 1 é 100. 100 dividido por 1, 100 vezes x. 100x. Tá. E aqui é 150x. Mais 100 dividido por 100, 1 vezes 150, 150x. Agora, somando isso aqui, 100 vezes 150 vai dar 250x sobre 100. Quando eu dividir aqui, 25 dividido para 10, ando com a casinha para a esquerda, porque está dividindo. Então, 2,5x. Então, eu vou ter que multiplicar o x por quem? Por 2,5, letra B. Cuidado para não confundir com a... Aliás, tudo aqui pode confundir, porque falando em 150%, a gente acha que é ou 0,5 ou 150. E quando é 250, a gente pode achar que é multiplicado por 250. Não, é por 2,5. Ok, pessoal? Questão 11. Considere as inequações. Então, aqui eu vou ter duas inequações e ele quer onde representa a interseção dos conjuntos. Para resolver a inequação, a gente resolve parecido com a equação. Então, vamos resolver essa inequação A. Então, A. Então, é o seguinte. Vamos aplicar o chuveirinho e o chuveirinho aqui também. Então, 2 vezes x, 2x,
mais vezes menos, menos, 2 vezes 3, 6, menos vezes mais menos, 4 vezes x, 4x, menos vezes menos mais, 4 vezes 1, 4, isso menor ou igual a 2. Isso é parecido com a equação, letra para um lado, número para o outro, então 2x menos 4x menor ou igual a 2. Os 6 então vem para cá, vai ficar mais 6, e o 4 também vem para o segundo membro, fica menos 4. Aqui é 4x. 2x menos 4x, isso é menos 2x. Menor ou igual? 2 mais 6, 8. Menos 4. Cadê isso aqui? Ah, tá. Aqui é menos 2. Tá. Menos 2. Então, menos 2 com menos... Ou melhor, menos 2 com mais 6, deu o sinal do maior, subtrai 6 menos 2, 4, menos 4. Então vai ficar menos 2x menor ou igual a 4 menos 4, 0. Pessoal, esses menos não pode ficar aqui, eu tenho que multiplicar por menos 1. Mas cuidado, com a inequação eu multiplico inclusive o sinal, eu troco tudo. Então aqui é positivo, é negativo, fica positivo. Só que aqui está menor ou igual, vai ficar maior ou igual a menos 0. Continuando, o x vai ser o quê? Maior ou igual a menos 0 dividido por 2. X maior ou igual a menos 0 dividido por 2, 0. Então, x maior que 0 na primeira equação. Pessoal, cuidado aqui, porque quando eu multiplicar por menos 1 na equação, eu troco todos os sinais. Então, memoriza assim, eu troco todos os sinais. Então, tudo que vira menos. Tudo que é menos vira mais, tudo que é mais vira menos, tudo que é menor que vira maior que, tudo que é maior que vira menor que. Ok, pessoal? Agora, a inequação B. A B aqui, ó, já observo que tem uma subtração de fração e todos os denominadores são diferentes. Então, como que eu faço isso? Faço o MMC. MMC, então, MMC. De 2, 3 e 6. Vamos fazer aqui. Aqui é só observar o seguinte. O 6 está na tabuada do 2 e está na tabuada do 3, não está? Então ele é um MMC. O MMC, quando eu tenho um número que está na tabuada dos outros, o maior número é o que é o MMC. Agora, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes x, 3x. Menos 6 dividido por 3, 2, 2 vezes 1, 2, menor ou igual. 6 dividido por 6, 1 vezes x, x. Depois que eu fiz em equação ou inequação o MMC e dividir pelo de baixo e pelo de cima, eu corto o denominador. Então aqui vai ficar 3x. Esse x vai vir para cá, ele está somando, vem subtraindo. Esse 2 vai para o segundo membro, está subtraindo, vai somando. 2. 3x menos x, 2x. Menor ou igual a 2. X é menor ou igual a 2. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x menor ou igual a 2 dividido por 2, 1. Então, repare. Aí eu tenho que juntar as duas coisas. Ele fala na intersecção. Então, vamos lá. O x tem que ser maior ou igual a 0 e x tem que ser menor ou igual a 1. Bom, qual a opção que encaixa isso? Ele ser maior que 0 e ao mesmo tempo menor que 1. Só na opção D. Na opção D que tem isso, lá, x maior ou igual a 0 e x menor ou igual a 1. Isso aqui, pessoal, é um pouco mais simples. Ano que vem, no primeiro ano, vocês provavelmente verão isso aí com alguns detalhes a mais, com algumas questões a mais. Mas aqui até ficou uma questão simples, tá? Ficou fácil de perceber que o x tinha que ser maior que 0, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, juntando as duas. Ok, pessoal? Então, questão 11, letra D. E a última questão, questão 12, é uma questão assim, ela não é muito difícil, mas ela é muito trabalhosa, é muita conta para fazer. Mas vamos fazer aqui.
Primeiro ele diz o seguinte, seja m, então m é a média aritmética dos números 1, 2, 3, 4 e 5. O que é média? Média é somar os números e dividir pela quantidade. Então vamos somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Dividir pelo total de números que tem. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 números, dividido por 5. Então m é o quê? 1 mais 2, 3, com mais 3, 6, com mais 4, 10, com mais 5, 15. 15 dividido por 5, toda a fração é a divisão do de cima pelo de baixo, 15 dividido por 5 dá 3. Então, m é 3. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou substituir no lugar do m o 3. Então, vai ficar 1 menos 3 elevado ao quadrado, mais 2 menos 3 elevado ao quadrado, mais 3 menos 3 elevado ao quadrado, mais 4 menos 3 elevado ao quadrado, mais 5 menos 3 elevado ao quadrado. Opa, ele está embolando aqui. Isso tudo dividido por 5. Tá, vamos abrir outra raiz aqui. 1 menos 3 vai ficar menos 2, entre parênteses, elevado ao quadrado. 2 menos 3 vai ficar menos 1, elevado ao quadrado. Mais 3 menos 3, 0, 0 elevado ao quadrado. Mais 4 menos 3, 1, 1 elevado ao quadrado. Mais 5 menos 3, 2, 2 elevado ao quadrado. Isso tudo dividido por 5. Agora, vamos abrir outra raiz aqui. 2 ao quadrado dá 4. Mais menos 2 ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2, 4. Menos 1 vezes menos 1, 1. 0 ao quadrado é 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 2. Isso tudo dividido por 5. Então, vai ser o quê? 4 mais 1. Opa, aqui 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 1, 5. Mais 0 continua sendo 5. Mais 1, 6. Mais 4, 10. Aqui, pessoal, em radiciação, a gente faz o seguinte. Podemos primeiro dividir lá dentro. Então, vai ficar 10 dividido por 5, 2. Raiz de 2. Então, na verdade, aí ele fala o valor que mais se aproxima. Ele não quer o valor exato. Então, tem que ver o valor, a raiz quadrada de 2. Aqui, pessoal, não tem muita conta para fazer. Porque eu poderia ficar em dúvida no 1,3 e 1,4. Se eu souber, já tiver assim em mente, que raiz de 2 é aproximadamente 1,4, ficaria fácil de eu marcar essa opção. Lembrando que essa prova do Cefet não pode usar calculadora lá no dia. Então, eu teria que saber mais ou menos isso, ou eu teria que testar os números. Fazer as contas aqui com 1,4, 1,3, 1,2, 1,1 e ver qual que ficaria mais próximo da raiz quadrada de 2. Porque raiz quadrada não é um número vezes ele mesmo, já que é 2 aqui no índice, um número que vezes ele mesmo 2 vezes dê esse resultado. Então, você teria que fazer, você vai ver que 1,4 vezes 1,4 fica bem próximo do 2, ou seja, da raiz quadrada de 2. Só que essa questão dependeria disso, de eu ter essa ideia, ou então testar ali as opções e ver qual que estava mais próximo. Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima, pessoal.